Pois, segundo assunto, Tássius Fernandes, da Executiva Nacional da Rede Sustentabilidade, manifestou-se sobre a sondagem do nome da porta-voz do partido aqui no Amazonas, a Wanda Witoto, que vem sendo aí sondada por outras siglas. O que ele disse: a Wanda tem caciques respeitados no Brasil e no mundo. Não precisa de caciques brancos da política tradicional dos anos 80. É isso mesmo, Rosene? Isso, forte, é forte mesmo. Assim, sentiu a pressão aí da sondagem da Wanda, o Tássius, e com toda razão, né? A rede, por meio do Tássius, ele é alguém muito jovem, mas conseguiu fazer uma estrutura de incentivo a candidaturas de jovens, incentivo a candidaturas indígenas, e esse protagonismo jamais visto no estado do Amazonas. Isso é uma realidade. Então, essa sondagem, que naturalmente acontece também com a Wanda, recebe essa reação hoje do Tássio. A gente recebeu essa nota em função das informações que a gente noticiou desde a semana passada na coluna de política, enfim, de todas essas informações que vão circulando, que é normal do período. Todos os partidos estão tentando organizar legendas fortes para a disputa do próximo ano. Também me impressiona, Ricardo, um resto da nota do Tássio, que ele fala o seguinte: além dessa coisa dos caciques, que a Wanda tem outros caciques, tem os caciques indígenas, né? Ele fala assim que a rede acreditou e acredita na capacidade da Wanda ser eleita como deputada federal ou qualquer outro cargo que ela queira, pois ela tem qualificação para qualquer cargo, e não como trampolim para políticos tradicionais. Que eles investem nela para que ela própria seja uma política eleita e não seja usada em outros espaços como trampolim para políticos tradicionais, que não tem a ver com a defesa do que a Wanda se posiciona publicamente e do que a rede tem construído também como posição para direitos indígenas, direitos ambientais. Bom, aí ele fala o seguinte: políticos que, inclusive, são contra pautas indígenas. Enquanto a especulação do senador Eduardo Braga querer a Wanda, tem que perguntar do senador o que ele acha do marco temporal, demarcação de terra indígena e garimpo em terra indígena. Essa é a posição dura, firme do Tássius. O Tássius, ele é o fundador da rede, um dos fundadores da rede e membro da Executiva Nacional. E, olha, o Tássius está como a gente fala, se especializando em peitar gente grande, porque tu sabe que foi aqui na coordenação do Amazonas, da rede do Amazonas, que foi pedida a expulsão da Heloísa Helena, da rede Sustentabilidade. Você trouxe aqui também. Então, é isso. As informações. Olha, não sei se a gente tem mais um minutinho, acho que vale um pouquinho do comentário. Nessa questão específica do trampolim, na leitura do Tássius, aí uma leitura mais fria mesmo. A gente tem feito muitos programas há muito tempo explicando como é que funciona o cálculo proporcional. Então, o professor Afrânio sempre repete aqui, Ricardo, que a legenda ela precisa da cabeça, do corpo e do rabo, ou seja... Eu ia perguntar isso, justamente isso. Então, o que é a cabeça? São os políticos que realmente eles têm muita projeção de votos, têm estrutura e que o partido considera que eles podem realmente ser eleitos nos cargos proporcionais, seja deputado federal ou estadual. Quem são essas pessoas? São aquelas que estão recebendo os mais robustos recursos. Muitas vezes também os parlamentares que têm já mandato. Ou seja, no campo do MDB, a gente tem alguns nomes que a gente tem tratado. Um deles está despertando ciúme não só dentro do MDB, está despertando ciúme de outros parlamentares, né? Que é o Jesus. Tem recurso pra caramba, na habitação tem entrega, né? É alguém que tem carisma também, há de se admitir. Então, esse é um nome cabeça para o MDB. Vão filiar outros parlamentares, 2, o Saulo e o Paulderney. Será que tem espaço para eleger mais que 3, que 4? Né? Então, eles precisam do corpo. O que é o corpo? São os candidatos com um potencial mediano de voto. Ora, 30 mil votos é excelente, é o que a Wanda, hoje, eles enxergam na Wanda Witoto. E tem os com menor potencial de voto, 2 mil votos, 3 mil votos, 5 mil votos, que eles consideram rabo. Né? Então, assim, é tudo pensado de forma estratégica. Outra questão, a gente já fiz matéria para a Folha de São Paulo, nós fizemos programas no Exclusiva também, tratando a respeito do posicionamento dos partidos de centro e de direita
em relação aos direitos indígenas. Eles votam tradicionalmente contra direitos indígenas. É só você medir, inclusive o mais recente, que é o marco temporal, mas tem uma série de outros projetos, entendeu? Então, é muito coerente e necessário que qualquer indígena, ao se filiar ou ao declarar apoio, declarar voto, questione o partido e o político qual é a postura dele em relação ao que eles lutam pelos direitos deles. Porque, repito, né, a Joênio Wapichana é decisão do voto indígena de Roraima. A Célia Chacriabá, decisão do voto indígena de Minas Gerais. A Soninha Guajajara Marina Silva, decisão do voto consciente em relação à Amazônia dos eleitores de São Paulo. E aqui, né, o que nós pensamos a esse respeito? Eles vão se eleger com massiva votação de pessoas que não são a favor dos votos indígenas. Isso isso está claro. Então, é preciso que os indígenas também enxerguem por outros ângulos e percebam o valor que tem, o peso que eles têm nessa conjuntura toda. E também fica o desafio para a rede fazer uma política mais pesada, né? O pessoal e a rede tiveram a Michelle Enders, por exemplo, em 2020, não tinha o rabo, né? Não tinha o rabo nem o meio, ela teve 8 mil votos. A Wanda também teve uma boa votação para federal, teve 30, 40 mil votos. Será que a rede ou os partidos de esquerda estão dispostos a se unificar em torno da Wanda? Eu já respondo, não. Não, jamais. Mas ela vai para onde? Para o MDB, onde não teria espaço? É complicada a vida da Wanda também. Não é fácil, não. Eu vi uma coisa muito legal dela, demonstrou muita maturidade lá no ATL, era uma conversa informal com outros indígenas, eles falavam sobre política de uma outra forma, e ela disse, as pessoas me cobram algumas coisas, que eu saia da rede, que eu vá para ali, que eu não fui para o PT e atrapalhei o pessoal do PT de se eleger os homens brancos, né? Teve um cara, vou chamar de cara, assim, porque para não chamar de outra coisa, que falou isso. Mas ela disse, eu não sei se sou eu. Será que eu não sou o caminho da construção para que as mulheres indígenas, outros indígenas enxerguem que eles podem se candidatar e disputar? Não sei se sou eu que serei a primeira eleita mulher indígena, ou a primeira indígena eleita no parlamento pelo estado do Amazonas. Eu posso só ser o caminho. Isso é um grau de maturidade que, a meu ver, a Wanda demonstrou. Que os partidos, o campo de esquerda ainda não demonstrou. Obrigado, Rose. Até amanhã. Até.